Esse homem escreveu Lucas, escreveu Atos. Homem de Deus. Pega no livro de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do 25. Glória a Jesus. A parábola é conhecida, mas o maná é novo. Amém? Glória a Jesus. Posso ler? Diz assim: eis que se levantou certo doutor da lei, e para experimentar disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancaram, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Diga: atou-lhe as feridas. Pode falar, repete. Atou as feridas. Deitando nelas azeite. Diga: azeite. E vinho. Aleluia. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu mesmo. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Essa passagem é muito conhecida de muitos de nós. E de novo eu quero pedir um relógio antes de começar. Um relógio é relógio, tá? Eu não quero o celular não, fica difícil ver, ficar sem ler. Pode ser, bem grandão isso. Glória a Deus. Queridos, nós já sabemos dessa passagem, sabemos que, na verdade, para nós herdarmos a vida eterna tão falada, precisamos realmente amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós estamos lendo um livro aqui de alguém que conhecia de saúde, conhecia do corpo, né? Sabia quantos ossos tinha no corpo humano, que era Lucas, era médico, tinha estudado para isso. E com certeza, ele falou tudo isso aqui com conhecimento de causa e também com conhecimento do Mestre Jesus. E nós já entendemos, já sabemos dessa passagem, sabemos que ali, aqueles que deveriam dar assistência àquele homem que tinha sido salteado, que tinha sido roubado, que tinha apanhado, não deu assistência. O levita não deu, o sacerdote não deu, aqueles que pareciam gostar dele não deu, e somente um samaritano que era desconhecido. Eu estou só relatando mais ou menos a história para eu chegar onde Deus quer que nós cheguemos essa noite, também com conhecimento de causa, porque o Espírito Santo que está dentro de você testifica com o Espírito de Deus que você é filho dele, e o Pai entende a voz do Filho, e o Filho entende a voz do Pai. Há um diálogo entre nós, através do nosso interior, e essa presença gostosa que você sentiu de Deus aí, já é Deus falando com você, talvez não com palavras legíveis, audíveis, mas com palavras da alma, com palavras espirituais, com palavras que renovam, que edificam e que fortalecem a tua vida. Porque nós procuramos, desde que nós chegamos aqui, alegrar o coração de Deus, talvez com cânticos e com palavras, cumprimentando o irmão, né? Com alegria, querendo dar a Deus alguma coisa. E, por incrível que pareça,
nós conseguimos chamar a atenção do Pai para esse lugar. Porque eu e você somos especiais para Ele. Então, querido, o Senhor deseja que nós entendamos algo hoje, que não é simplesmente estender a mão ao necessitado. Eu quero voltar a falar, inclusive, parando um pouquinho aqui, a respeito de estender a mão para o necessitado, que nessa sexta-feira, eu fiquei um pouco triste por não ter visto aqui a igreja orando comigo, na vigília que nós fizemos. Você pode me dizer nessa noite, não, pastora, é porque foi de sexta, quando é de sábado é melhor. Mas de sábado também muitos ainda não vêm. E nós oramos por esse lugar chamado Níger aqui, nesse continente africano. E quem veio saiu daqui totalmente quebrado. A Arlete chorou aquele dia, chorou de ontem, chorou hoje, de lembrar, né, Arlete? E nós ficamos totalmente impactados de saber que Deus nos levou. Olha só, querido, depois você vai entender porque eu estou falando isso. Deus nos levou a orar por um país, por um lugar que no mundo inteiro ele é o que tem mais mortalidade infantil. Ele é o país onde as pessoas vivem menos, cerca de 42, 43 anos. E ele é o país que tem a parte pobre, é o país que tem mais pobreza. Não é à toa que Deus escolheu a necessidade para colocar eu e você entre ele e essa necessidade. E aqui o Senhor está falando do próximo. E eu estava meditando nessa passagem muito bem. Eu sei que nós já ouvimos muitos sermões a respeito dessa passagem. Eu mesmo já perdi as contas de quantas vezes eu falei sobre ele. É muito bom falar sobre isso, é muito bom falar sobre estender a mão, né? Mas eu parei para pensar e Deus começou a ministrar no meu coração. E me disse, filha, olha bem para essa passagem. E eu olhei. E ele falou assim, você se lembra o que você disse para as pessoas que iam se batizar naquele dia que você ministrou o estudo? E eu falei, mas o que tem uma coisa a ver com a outra, né? E falava forte no meu interior isso. E eu comecei a lembrar tudo, a lembrar o estudo. E de repente eu me lembrei por que Deus queria que eu lembrasse. Ele queria que eu lembrasse do seguinte. Eu disse aos batizandos, olha, tudo que aconteceu com o noivo vai acontecer com a noiva. E tudo que o Senhor fez foi para deixar exemplo. Eu disse, tá, Senhor, e aí? E fiquei perguntando, né? Não é sempre que eu faço esse tipo de coisa, eu fico fazendo um monte de pergunta, não. Eu sou mais de obedecer e ir fazer, mas eu fiquei, não, Senhor, e aí? Como que é? E ele falou, eu quero que você fale diferente, eu quero que você pregue diferente, eu não quero mais que você diga as mesmas coisas, né? Com essa palavra, mas eu quero que você olhe para essa passagem, identifique nessa passagem o meu Filho e o Espírito Santo. E eu olhei, disse assim, meu Deus, onde que está aqui? Jesus é que está contando a parábola? Então é Ele que está contando, é isso? E Deus disse, não, não é só isso, perceba mais. E eu comecei a olhar. E aqui nessa passagem diz que um samaritano, que não tinha ligação nenhuma com aquele homem que tinha sido salteado, que aliás eram inimigos entre si, nos dois lugares, que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E aí eu comecei a observar e nós sabemos que foi exatamente um samaritano que foi atender, não foi um judeu. E eu disse, meu Deus, mas onde está o que o Senhor quer que eu veja? E ele disse, olha, agora você começou a entender. Eu falei, mas eu fiz uma pergunta. E agora eu comecei a entender. Então eu comecei a ler. E comecei a observar que Jesus, o Jesus que o Senhor queria que eu identificasse nessa passagem, era exatamente o papel do samaritano. E é dessa forma que ele chega em nossas vidas, como alguém meio desconhecido, como alguém que às vezes você chega na rua, entrega um folheto ou vai falar, olha, Jesus te ama. A pessoa, eu sei que Jesus me ama. Você chega para a pessoa e fala, Jesus